Quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Aleluia, glória a Deus. Que bênção estarmos aqui nessa noite para juntos aprendermos mais da palavra de Deus, entoar louvores ao Senhor. Irmão, como é bom adorar a Deus, não é verdade? Aleluia. Quantas pessoas não têm a oportunidade que hoje nós estamos tendo de estar na casa do Senhor reunidos para adorar o Senhor? Quantos cristãos estão sendo perseguidos e não podem fazer um culto que nem esse? Não tem a oportunidade de andar com a Bíblia na mão, porque se for pego, é morto. Mas nós temos toda a liberdade para adorar, temos toda a liberdade para cultuar o Senhor, para se encher da presença dEle, da graça que Deus tem nos proporcionado. Louvado seja o nome do Senhor. Em meio a tantas perseguições, apesar do Brasil, a nossa nação, ser um país que tem sido muito saqueado, podemos dizer assim, e manipulado por pessoas que só querem destruir a nossa nação, mas a nação brasileira tem um povo cristão, amém? Tem um povo cristão, a maioria eu posso dizer é cristã, e isso faz a diferença. Deus se agrada disso. Então o Brasil tem tudo para ter um grande avivamento, para que as barreiras e as muralhas de Satanás venham a cair por terra. Se nós tivéssemos um pouco do que tem a igreja da Coreia do Sul, a nação brasileira ia entender o poder que ela tem nas mãos. Amém? A igreja da Coreia do Sul é uma igreja de oração, é uma igreja que ama estar na presença de Deus, morre em prol do evangelho. Eu ainda não vi cristãos morrendo, muitos, morreu, mas ainda não vi morrer por perseguição religiosa no Brasil, ainda não vi, né? Eu não vi. Mas pastor já teve? Já. Muitos pastores já morreram. Muitos homens de Deus foram mortos por levar o evangelho a uma cidade, a uma região, ou por contradizer a fé de alguns que não conhecem o nosso Deus. Mas nós estamos aqui com essa liberdade de adorar Jesus, então é motivo de nos alegrarmos, de festejarmos pela oportunidade que Deus está nos dando, de estar com liberdade na sua casa para adorá-lo, amém? Glória a Deus. Nessa noite eu gostaria de compartilhar uma palavra no livro do Apocalipse. Aleluia. Apocalipse capítulo de número 12. O livro de Apocalipse, eu digo que é um dos livros mais difíceis de pregar, porque é um livro de muitos questionamentos teológicos, de uma divergência doutrinária muito grande, mas esse livro tem por nome Revelação. Esse livro tem por nome Revelação de Jesus Cristo, amém? Apocalipse capítulo 12, versículo 1, quem encontrou diga amém. Vamos fazer a leitura. E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça, e estava grávida e com dores de parto, e gritava com ânsias de dar à luz. E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as cabeças 7 diademas, e a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, e lançou-as sobre a terra,
E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela a luz, lhe tragasse o filho. E deu à luz um filho, um varão, que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram. Diga graças a Deus. Nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o diabo e Satanás, que engana, presta atenção, engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. E ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora chegada está a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram a sua vida até a morte. Pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. E quando o dragão viu que fora lançado na terra, perseguiu a mulher que dera à luz o varão. E foram dadas à mulher 2 asas de grande águia, para que voasse para o deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo, e tempos, e metade de um tempo, fora da vista da serpente. E a serpente lançou da sua boca, atrás da mulher, água como um rio, para que pela corrente a fizesse arrebatar. E a terra ajudou a mulher, e a terra abriu a boca e tragou o rio que o dragão lançara da sua boca. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao resto da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Amém? Oremos. Pai, em nome de Jesus, aqui está, Senhor, as tuas revelações, qual foi dada a João, o teu santo apóstolo, na ilha de Patmos, Senhor. Pai, este nome, revelação, é para que nós, a tua noiva, ficássemos sabendo dos últimos acontecimentos. Então, Deus, nessa noite, fala conosco, faz-nos entender esse texto, Senhor. Faz-nos entender, Pai, as tuas revelações. Pai, em nome de Jesus, usa a minha vida, Senhor, para a tua igreja e para mim mesmo, para os que estão em casa, Senhor. É o que eu te peço, Pai, no nome de Jesus, e já te agradeço. Amém. Podem sentar. Glória a Deus. Irmãos, esse texto de Apocalipse, capítulo 12, ele é o texto mais discutido pelos intérpretes da Bíblia. É um dos textos mais discutidos teologicamente falando. E há uma divergência doutrinária e interpretações diferentes desse mesmo texto, por alguns líderes religiosos, por alguns cristãos. Então eu já vou logo dizendo que, como eu falei, coloquei lá no grupo, eu disse que é uma palavra bem polêmica, porque ela traz essa divergência doutrinária, ela traz essa multidão de interpretações desse texto. Porém, para quem lê o livro do Apocalipse, não pode ler como um livro comum.
ele é um livro já que o seu significado já diz tudo, revelação. Ele tem uma linguagem figurativa, metafórica. O livro do Apocalipse, ele é trabalhado muito com simbologia. E cada símbolo que está inserido nesse livro, ele quer nos passar uma informação. E é preciso estarmos atentos e também entendermos um pouco de contexto histórico. Para nós entender o Apocalipse, é necessário entender o tempo que João escreve esse livro, a simbologia que ele usa, a linguagem metafórica que João ele usa para nos transmitir o que está escrito nesse livro. Amém? Quem lê Apocalipse também não pode ler este livro achando que ele está em uma ordem cronológica. Há textos bíblicos dentro desse mesmo livro que tratam-se de coisas futuras, coisas presentes e coisas do passado. Então é necessário entendermos que às vezes não está em uma ordem cronológica. Às vezes você está lendo algo que ainda vai acontecer, e depois você se depara no mesmo texto com algo que já aconteceu. E parece que tudo se mistura, e isso fica mais difícil de nós entender esse livro. Mas o Espírito Santo, ele nos dá graça, amém? O Espírito Santo, ele nos ajuda a entender a palavra de Deus. Aqui o título, qual eu já coloquei, é o mesmo título do epígrafe desse capítulo de número 12. A mulher e o dragão. Bem, nós sabemos que o dragão, nós já sabemos de quem se trata. O dragão, ele está referindo-se a Satanás, o nosso adversário, aquele opositor da igreja e do povo de Deus. Mas a mulher aqui é o que é mais questionado pelos intérpretes bíblicos, porque alguns que acreditam que a mulher desse capítulo de número 12 é Israel, pela simbologia, pela informação de símbolo que tem no capítulo de número 12. Alguns que acreditam também que a mulher se trata da igreja, referindo-se somente à igreja de Jesus Cristo. Na igreja católica apostólica romana, acredita-se que esta mulher é apenas Maria, mãe de Jesus. Mas há uma quarta interpretação, e depois eu vou dar meu ponto de vista em que eu creio, que acredita-se que esta mulher, do capítulo 12 do livro do Apocalipse, trata-se de todo o povo de Deus, tanto da antiga aliança, como da nova aliança. Tudo que está referindo-se ao povo de Deus e de Jesus Cristo. O versículo de número 1 vai dizer, João vai nos dizer assim: e viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol. Presta atenção, se você tiver com a tua Bíblia aberta, nós vamos ler versículo por versículo, então é importante você observar o que está sendo pregado. Uma mulher vestida do sol. Presta atenção à simbologia. Tendo a lua debaixo dos seus pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Isso aqui parece muito estranho, fala sério. O que João está vendo é uma mulher, e essa mulher está vestida do sol, e abaixo dos seus pés está a lua. Esta é a visão que João ele está tendo e escrevendo por ordenança de Jesus Cristo, porque Jesus disse: João, tudo que tu vê, escreve. Tudo que tu vê e ouvir, João, tu escreve. Quando chegamos no capítulo de número 12, João está vendo uma mulher vestida do sol, abaixo dos seus pés, ou sobre, ela está sobre
um outro luminar, que é a lua. Debaixo dos seus pés está a lua. E sobre a sua cabeça uma coroa de 12 estrelas. Bendito seja o nome do Senhor. Mas, tratando-se das interpretações, o qual eu falei aqui, para nós entender mais ou menos quem é esta mulher. Esta mulher aponta para cada interpretação bíblica. Se nós falarmos da nação de Israel, nós poderíamos interpretar que o sol e a lua nos leva para a visão de José, no capítulo 37 do livro do Gênesis. Quando ele teve aquele sonho, ele diz que viu o sol e a lua e 12 estrelas. É o sonho de José, o qual o sol representava Jacó, a lua, sua mãe, e as 12 estrelas, 12 tribos de Israel, os 12 filhos de Israel. Quantos estão entendendo? Diga amém. Quando passamos para o catolicismo, é interpretado que esta mulher aqui é Maria, e eu vou explicar o porquê. Eles interpretam como que seja Maria, porque ela deu um filho varão, sim ou não? Sim. Ela deu um filho varão, e esse filho varão aqui é Jesus Cristo, é verdade. Mas, e as 12 estrelas? Porque nós sabemos que Maria era pertencente a apenas uma tribo de Israel, a tribo de Judá, porque foi de lá que Jesus ele veio. Jesus ele não veio de toda Israel, Jesus ele veio de uma tribo específica chamada Judá. Então é por isso que Jesus é conhecido como o leão da tribo de Judá. Amém? Mas se nós olharmos, o que tem a ver o sol e a lua com Maria? Nada. Amém? Nada. Mas se nós formos trazer para o lado da igreja, o que tem a ver o sol e a lua e 12 estrelas? Os intérpretes bíblicos dizem que o sol, ele representa a vestimenta da mulher com o sol, representa a glória de Deus sobre a igreja. A coroa de 12 estrelas representa os 12 apóstolos do Senhor. E a lua, pastor, representa o domínio que a igreja iria ter sobre toda a terra. Amém? Jesus ele diz: ide, pregai o meu evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo. Jesus diz: ide, fazei discípulos de todas as nações. Então o cristianismo não ficou restringido apenas dentro da nação de Israel, ele foi também dado aos gentios. Mas ao lermos o restante desse texto, nós vamos chegarmos a uma conclusão. E eu não vou dar a conclusão agora. No versículo de número 2, vai dizer que esta mulher estava grávida, com dores de parto, e gritava com ânsias de dar à luz. Amém? Ela estava grávida, com dores de parto, e gritava com ânsias de dar à luz. Louvado seja Deus. Mas, pegando aqui o fio da meada, entre o versículo 1 e o versículo de número 12, eu gostaria de falar um pouco aqui sobre essa vestimenta do sol. Malaquias capítulo 4, versículo 2, abra comigo aí. Malaquias 4, é o último livro do Antigo Testamento. Capítulo 4 de Malaquias e o versículo de número 2. Olha aqui uma profecia que está apontando para esta outra profecia. Quem encontrou? Mas para vós que temei o meu nome, nascerá o sol da justiça, e salvação trará debaixo das suas asas.
e saireis e crescereis como os bezerros do cevadouro. Então, para os que temem ao nome do Senhor, nasceria quem? O sol da justiça. Quem é o sol da justiça? Quem pode me dizer? Diga Jesus. Jesus é o sol da justiça. Amém? Jesus é o sol da justiça. Jesus é salvação. Aqui Malaquias está dizendo que ele traz salvação debaixo das suas asas. E saireis e crescereis como os bezerros do cevadouro. Presta atenção o que o texto está dizendo aqui. Então, abra também em um outro texto, muito conhecido. Aleluia. Salmo de número 84, versículo de número 11. Livro dos Salmos, 84. Nós vamos folhear um pouco, para a gente entender, irmão. Se não der tempo nós terminarmos hoje, nós damos início na próxima quarta. Mas é um texto que precisa ser minuciosamente examinado, amém? Precisa pressa. Salmo 84, versículo 11. Quem encontrou, diga amém. Porque o Senhor é o quê? Porque o Senhor é um sol. Amém? Porque o Senhor é um sol e escudo. O Senhor dará graça e glória. Não negará bem a uns que andam na retidão. Quantos pode dar glória a Deus? Então está dizendo aqui que o Senhor é um sol. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Nós já estamos quase desenrolando o manto aqui. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o sol, ele representa a glória. Amém? A mulher então está vestida do sol. Então o sol representa glória. Mas debaixo dos seus pés está a lua. A lua. A lua é um luminar que ela não produz luz própria. É necessário nós entendermos. Então a lua, ela está mais representando conquista, territórios. Amém? Aquilo que a igreja, o povo de Deus conquistou. Pastor, mas as 12 estrelas. As 12 estrelas. O que representa as 12 estrelas? Bem, nós sabemos que o número 12, ele é muito simbólico na Bíblia Sagrada. Tanto ele aponta para as 12 tribos de Israel, amém? Como aponta para os 12 apóstolos. Então isso é uma junção das duas coisas. Quantos estão entendendo? Diga amém. Então essa mulher, ela está grávida e com dores de parto, versículo 2, e gritava com ânsias de dar à luz. Mas no versículo de número 3, João, ele vê um outro sinal no céu. E nesse outro sinal no céu, João, ele vê um dragão vermelho, versículo 3. E esse dragão, ele tinha 7 cabeças e 10 chifres. E sobre as cabeças, 7 diademas. É a outra visão que João está tendo. João, ele vê a mulher vestida do sol, debaixo dos seus pés está a lua, uma coroa de 12 estrelas e grávida, com ânsia de dar à luz. Mas João vê um outro sinal e ele vê um dragão.
Amém? Ele vê um grande dragão vermelho. E a visão que João está tendo é um dragão de 7 cabeças e 10 chifres. Pastor, o que representa tudo isso? As cabeças, os chifres. As cabeças representam poder, domínio. Os chifres representam reinos, poderio. Só que quando chegamos no versículo de número 4, quem está acompanhando? João vai dizer, vai identificar esse dragão e dizer um outro acontecimento. Ele diz no versículo 4: e a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, e lançou-as sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela a luz, lhe tragasse o filho. Amém? Bendito seja o nome do Senhor. Presta atenção qual é o propósito do grande dragão. Interessante aqui, eu fiz algumas anotações sobre os nomes de Satanás. Por que nesse mesmo livro aparece dragão, aparece serpente, aparece o diabo, né? Parece que falam vários nomes, mas falando da mesma pessoa. Por exemplo, Satanás significa adversário, referência a Mateus 4:10. Diabo significa caluniador, Mateus 4:1. O maligno significa perverso, João 17, versículo 15. Grande dragão vermelho significa criatura destruidora, Apocalipse 12, 3, 7 e 9, os versículos. Antiga serpente, enganador lá do Éden, a gente vai ver isso, Apocalipse capítulo 12, versículo 9. Ele também é conhecido como Abaddon e Apolion, que Abaddon significa destruição e Apolion destruidor. Apocalipse 9, 11 vai falar isso. Leão que ruge significa adversário, está lá na primeira epístola de João, capítulo 5, versículo 8. Beuzebu, que significa senhor das moscas, que vai estar escrito lá em Mateus capítulo 12, do 26 ao 27. Deus desse século significa aquele que controla a filosofia deste mundo. Preste atenção, vai estar escrito lá em 2 Coríntios 4, 4. Príncipe deste mundo, ou seja, significa aquele que governa sobre o sistema deste mundo. João 12, versículo 31, é a referência. Príncipe da potestade do ar, que controla todos os incrédulos deste mundo. Isso vai estar lá escrito em Efésios 2, 2. Mas também ele é conhecido como inimigo, que significa adversário. Mateus capítulo 13, versículo 28. Ele também é conhecido como tentador, que incita as pessoas ao pecado. Mateus 4, 3. Ele é conhecido como homicida, aquele que induz as pessoas à morte eterna, e também a homicídios feitos pelos homens, tirar a vida do próximo. Ele é conhecido também como mentiroso e pai da mentira, que vai estar escrito lá em João, que significa aquele que deturpa a verdade. João capítulo 8, versículo 44. Olha os nomes do bichinho aqui, viu? E ele é conhecido também como acusador, aquele que significa aquele que acusa os cristãos, o povo de Deus, diante de Deus. Apocalipse 12, 10. Esses são os nomes pelo qual o nosso adversário ele é conhecido. E este adversário também foi adversário do nosso Cristo. O versículo de número 4, João vai ver este dragão de 7 cabeças, 10 chifres,
arrastando a terça parte das estrelas do céu e lançando sobre a terra. Esse versículo de número 4, há uma divergência de interpretações bíblicas. Alguns dizem que tem a ver com o juízo de Deus, quando as estrelas caírem sobre a terra. Mas creio eu que tem tudo a ver com a rebelião de Satanás. Amém? Lá em Ezequiel capítulo 28, do 11 ao 19, a Bíblia vai dizer que vai estar fazendo aqui uma analogia ao rei de Tiro, comparando o rei de Tiro com um acontecimento no céu. Amém? Quem lê Ezequiel capítulo 28 não pode atribuir tudo isso que está escrito a Tiro, apesar que a profecia está falando do rei de Tiro, mas usando uma analogia do acontecimento que aconteceu com este ser espiritual no céu. Amém? Ezequiel capítulo 28, Satanás ele era conhecido como aferidor de medida. Você sabe o que é aferidor de medida? Ele não tinha defeito algum, tudo dele era perfeito. Ele era perfeito em tudo, todas as medidas, tudo. Ele era o aferidor de medida, obra de perfeição. Ele era cheio de sabedoria. Ele também era perfeito em formosura. Presta atenção, para nós entender o texto de Apocalipse 12. Vai dizer também que ele era um querubim ungido. Já identificamos que classe angelical Satanás era, um querubim ungido. A Bíblia também vai dizer lá que ele era protetor do Monte Santo de Deus, e querubim protetor. E vai dizer também que ele estava cheio de toda pedra preciosa e de toda sorte de instrumentos musicais. Ele era a própria música. Mas qual foi o pecado de Ezequiel capítulo 28 atribuído a Satanás? Primeiro, foi achado em iniquidade. Amém? Segundo, encheu-se o seu interior de violência. Terceiro, elevou o seu coração por causa da formosura, e a sua sabedoria foi corrompida por causa do seu resplendor. Esse foi o pecado do diabo. Amém? Então ele era tudo isso, aferidor de medida, querubim ungido, protetor do Monte Santo de Deus, querubim protetor. Ele andava sobre as pedras afogueadas. Ele era dotado de todo tipo de pedras preciosas. Quem olhava para esse querubim, irmão, quem olhava para esse querubim, ele era um dos seres mais perfeitos do céu. Ele era um dos anjos mais perfeitos, em formosura, em glória, em sabedoria, ao ponto desse querubim ungido encher seu coração de violência. E por causa desta formosura, do esplendor desta glória, ele corrompeu-se por causa desta vaidade. Você sabe o que é que eu aprendo com isso? Que veio sobre ele a soberba, achando-se que ele era melhor do que todos os anjos. Apenas foi dado a ele glória, responsabilidade. Ele era o protetor do Monte Santo de Deus. Ele era um querubim protetor, e para isso ele foi criado. Você sabe o que é que eu aprendo, irmão, com essa passagem? Que aquilo que Deus nos dá não é para nós nos gloriarmos. O pior pecado que Deus abomina, um dos piores pecados, se chama soberba. Soberba, arrogância. Isso Deus não suporta. Deus não divide a sua glória com ninguém. Mesmo que Deus dê glória para você, Deus dê dom para você, mas tudo tem que ser para a honra e para a glória de Deus.
problema dele é que ele cometeu o pecado. Qual foi a punição em Ezequiel capítulo 28? A punição dele foi, versículo 17 do capítulo 28, vai dizer que ele foi lançado por terra, e do meio dele saiu um fogo, amém? Que o consumiu, e ele tornou-se em espanto. Olha que coisa interessante. Eu acredito que isso acontece quando um crente se soberbece. Um exemplo, Nabucodonosor não era crente, era um rei ímpio. Foi usado por Deus para castigar a nação de Israel, de Judá, tudo bem. Mas houve um momento que Nabucodonosor olhou para as glórias da Babilônia e disse: tudo isso fiz com as minhas mãos. Toda a glória, toda a honra é para mim. A Bíblia diz que Deus fez Nabucodonosor por 7 anos comer capim, nascer penas como de águia sobre ele, as suas unhas cresceram, ele se transformou em uma fera, e durante 7 anos o orvalho do céu caía sobre Nabucodonosor, ele tornou-se uma fera, até reconhecer que tudo é para a glória de Deus. Toda a criação é de Deus, toda a glória é para Jesus, toda a glória é para Deus. O homem não pode se ensoberbecer, não pode. Eu já vi pastor cair do pedestal e Deus removeu o castiçal. Já vi. Deus removeu o castiçal. Pastor, o que é remover o castiçal? É tirar a autoridade, tirar aquilo que Deus deu para ele. Porque tem gente assim: foi consagrado a pastor e agora ele sempre vai ser a mesma coisa. Se ele cair no pecado, Deus tira o castiçal. Ele não queira se exoberbecer diante de Deus. Se tem uma coisa que Deus não suporta, é soberba. Soberba, Deus não suporta. Nabucodonosor experimentou isto. Louvado seja o nome de Jesus. Então, esse foi o pecado desse querubim. Mas também lá em Isaías, capítulo de número 14, versículo do 12 ao 15, vai falar acerca, uma profecia acerca da ruína da Babilônia. Só que é usado também uma analogia a Satanás, o que aconteceu com ele. Lá vai dizer, usando essa profecia contra a Babilônia, usando o que aconteceu contra o diabo, lá vai dizer Isaías, que ele era a estrela da manhã. Satanás era conhecido como a estrela da manhã, a filha da alva. Presta atenção a belezura que ele era, irmão. Que anjo perfeito ele era. Qual foi o pecado? De Isaías capítulo 14. O pecado de Satanás foi ele querer subir acima das estrelas de Deus. E eu entendo essa profecia que quando ele quis subir acima das estrelas de Deus, ele se sentiu assim: sou maior do que todos os anjos. Que quando a Bíblia fala de estrelas, há uma simbologia também atribuída aos anjos, aos filhos de Deus, aos anjos de Deus. Então ele diz: subirei acima de todas as estrelas de Deus, porque ele olhou para a sua formosura, ele olhou para a sua sabedoria, para o resplendor que ele tinha, ele soberbeceu. Ele disse: esse lugar que Deus estabeleceu para mim é pouco para mim. Você sabe o que é que eu aprendo com isso? Aonde Deus te colocou, zele por aquilo que Deus entregou nas tuas mãos para você fazer. O cargo que Deus te deu, zele para você fazer com zelo e amor. Aquilo que foi confiado a ti por Deus, pelo Espírito Santo, faça com amor. Amém? Enquanto ele olhava para ele, para a sua formosura, para o resplendor da sua glória, ele achou pouco ser protetor do monte de Deus. Ele achou pouco ser querubim ungido. Ele disse: subirei acima das estrelas de Deus. Segundo pecado que ele cometeu em Isaías 14, ele quis exaltar o seu trono no monte da congregação de Deus. Você sabe o que foi que ele quis fazer?
Deus está aqui. Vamos supor que o Renan é Deus, né? O que é que ele quis? Ele estava abaixo. Próximo de Deus está os serafins, que é outra classe de anjo, que significa aqueles que ardem em fogo. Abaixo do trono de Deus está os querubins, são os que sustentam o trono de Deus. Isaías vai falar isso. Ele achou pouco ser protetor do monte santo de Deus, do trono de Deus. Então ele disse: não, eu quero subir mais alto. Se Deus te colocou em um determinado lugar, fique. Se Ele te levar para um lugar mais alto, vá. Mas se Ele não te colocou, não queira passar na frente de Deus. O que Ele quis fazer? Vou estabelecer meu trono no monte da congregação de Deus. O que Ele quis? Sentar à destra de Deus. Estou à esquerda, mas foi à destra de Deus. Ele quis se igualar a Deus. O terceiro pecado dele, em Isaías capítulo 14, é ser semelhante ao Altíssimo. Amém? Ele quis isso. Ele achou pouco ser um anjo protetor, que era um querubim ungido. Ele quis subir acima das estrelas, estabelecer seu trono no monte da congregação de Deus e ser semelhante ao Altíssimo. Ele quis medir a glória com Deus. E Isaías capítulo 42, versículo de número 8 diz: eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois a outro não darei, nem meu louvor às imagens de escultura. Deus não divide a sua glória com mais ninguém. Deus é Deus. Deus é Deus. Por causa dessa rebelião, voltamos aqui para capítulo de número 12. Quantos estão entendendo? Diga amém. Viu como não vai dar para terminar? Por causa dessa rebelião, ele conseguiu arrastar com ele a terça parte dos anjos. A terça parte das estrelas são anjos, que hoje é conhecido como demônios, que destrói casamentos, que traz enfermidades, que leva a humanidade a pecar, a ensoberbecer, a cometer todo tipo de iniquidade, a matar, a roubar, a destruir. São conhecidos seus adeptos, porque lá em Ezequiel vai dizer que saiu um fogo do meio dele que o consumiu, e o que agora ele se tornou foi uma figura terrível. Amém? A punição de Isaías 14 para ele foi que ele caiu do céu. Segundo, lançado por terra. Terceiro, levado ao inferno e ao mais profundo abismo. Punição. Quem se rebela contra Deus só tem um lugar para ir, o inferno. Então ele foi lançado por terra. Ele recebeu a sua punição. E você sabe por que ele odeia tanto a humanidade? Ele odeia você, porque você tem a chance de ir para lá onde ele já esteve. Aleluia. O diabo te odeia e não quer que você permaneça na presença de Deus, não quer que você sirva a Deus com amor, sirva a Deus com perseverança, com santidade, porque ele quer ir levar você para o mesmo lugar que ele está determinado e julgado aí, o inferno, o lago de fogo e enxofre. Então ele olha para você, olha para mim e diz: eu tenho inveja dele, eu tenho inveja dela, porque ele e ela vai estar com aquele que um dia eu fui protetor do seu trono. Então ele te odeia, irmão. É por isso que ele não quer que nós viva em perseverança com Deus. Louvado seja Deus. Mas aqui, aleluia, no versículo de número 4 vai dizer também
que o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz. Lembra que eu falei da mulher? A mulher ainda está grávida, está com ânsia, dores de parto. E quando ele é lançado e arrasta até essa parte das estrelas, os demônios, ele se depara diante da mulher que está para dar à luz. Louvado seja Deus. Porque há uma profecia, irmão. Há uma profecia muito forte, e eu quero ler essa profecia lá em Gênesis. Se você puder abrir comigo, para a gente entender melhor. Eu falei que ia ser minucioso isso aqui. A gente não pode pregar, trazer uma mensagem dessa aqui dentro de uma hora. Não tem como a gente trazer todo o entendimento dessa mensagem aqui, porque é muito minucioso. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Livro do Gênesis, louvado seja o nome do Senhor. Gênesis capítulo de número 3, versículo de número 15. Quando Deus amaldiçoou a terra, o homem, a mulher, Deus também puniu a Satanás. E Deus lançou uma profecia lá no Éden, para os primeiros pais da humanidade, e para a serpente que tentou a Eva e Adão. Versículo 15 do capítulo 3 do livro de Gênesis vai dizer assim: isso é Deus falando. E porém inimizade entre ti e a mulher. Lembra da mulher lá? Quem lembra? Lembra? Esta te ferirá a cabeça. Perdão, deixa eu ler de novo. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Ou seja, entre a semente da serpente e a semente da mulher. Esta te ferirá a cabeça. Quem ferirá a cabeça? A semente da mulher. Amém? O homem. E tu ferirá o calcanhar. Deus lançou essa profecia. Quando Deus lança essa profecia, o diabo agora ele vai trabalhar para destruir a principal semente da mulher, aquele a quem Deus já escolheu desde a fundação do mundo. O cordeiro que João diz, o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Você sabe o que Deus fez? Quando Deus criou o mundo, Deus já estava com o plano de sacrificar o seu filho, o cordeiro dele. Porque existe a onisciência de Deus. O que é a onisciência? É Deus olhar para o Gabriel e saber o que Gabriel vai falar daqui a pouco. E o que é presciência? É o que Gabriel vai falar daqui a 10 anos. Deus já sabe o que Gabriel vai falar. Isso é presciência. Existe a onisciência e a presciência de Deus. Então, a presciência de Deus sabia que o homem iria cair. Mas Deus já estava com plano de salvação e resgate da humanidade. Deus é maravilhoso, irmão. Deus já havia feito o plano do sacrifício do seu cordeiro, do seu filho Jesus Cristo. Então Deus falou para a serpente: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a semente dela. Este te ferirá a cabeça. Aí já vem para Jesus. Que foi que Paulo diz assim: em breve o Deus de paz esmagará a cabeça de Satanás debaixo de seus pés. Jesus. E esta ferirá o calcanhar. Quando se fala ferir o calcanhar, quer dizer também que a semente da serpente
iria ferir a criação de Deus e o próprio Cristo de Deus. Quem entregou Cristo à morte? Os homens, aqueles que eram manipulados por Satanás. Então a mulher está grávida, com ânsia de dar à luz. Agora à sua frente está quem? O dragão, o grande dragão vermelho, o opositor do povo de Deus, para destruir a semente da mulher. Me prove isso, pastor. Lá em Mateus capítulo 2, versículo 16, Mateus 2, 13, capítulo 12 de Mateus, quando Jesus nasce em Belém, Lucas vai falar isso mais minuciosamente. 3 reis magos vê o sinal no céu do nascimento do rei de Israel. É anunciado pelos anjos aos pastores. Os anjos estão glorificando a Deus pelo nascimento do Messias, aleluia. Aquele que viria para ferir, para esmagar a cabeça de Satanás. Mas Satanás, o dragão e a sua terça parte de anjos estão diante da mulher para destruir a semente. E quem Satanás vai usar? Rei Herodes. Quando os reis magos vêm a Herodes e diz: a profecia diz que iria nascer um rei, nós seguimos o sinal, o rei nasceu. Herodes disse: vão atrás, e quando vocês encontrá-lo, vocês me trazem a resposta de onde ele está. A intenção de Herodes era matar Jesus. Satanás tomou posse da vida do rei Herodes para destruir a semente da mulher, aquele que viria para destruir Satanás, para vencer Satanás na cruz do Calvário, para nos dar salvação, para nos dar vida eterna. Louvado e bendito seja o nome de Jesus. Quando os 3 reis magos chegam na manjedoura em Belém, está lá um menino deitado em uma manjedoura. Eles entenderam que Herodes queria tirar a vida do menino, então eles foram por outro caminho. E Deus, isso é o dragão, irmão, está diante da mulher, que já deu à luz o filho varão. Então o dragão está se opondo, usando Herodes. Então Deus, para dar livramento, o meu e o teu Salvador, disse: Zé, pega o menino e foge para o Egito. Então Zé pega Maria e leva o menino foge para o Egito. E lá fica guardado até Herodes morrer. Quando Herodes morre, o anjo diz a Maria e a José: volta, porque aqueles que queriam tirar a vida do menino já morreram. Aleluia. Só que o menino cresce, e quando o menino tem 29 anos de idade, ele começa o ministério. E agora não é mais Herodes, porque Herodes já morreu, bateu as botas, só está os seus familiares vivos. Agora se levanta aqueles que Jesus chama de filhos do diabo. Os religiosos da época, aqueles que não aceitavam o testemunho de Jesus, a palavra, o evangelho de Jesus, não aceitaram Jesus como filho de Deus. Agora eles queriam arrumar um jeito de matar Jesus antes do tempo. Por que você diz antes do tempo, pastor? Porque eles queriam apedrejar Jesus. E se a morte de Jesus tivesse sido por apedrejamento, o sacrifício de Jesus tinha falhado. Como assim, pastor? Porque em Hebreus diz: sem derramamento de sangue não há remissão. Então, pastor, mas se a pessoa é apedrejada, não, o sangue fica, a hemorragia interna, sai um pouco de sangue nos ferimentos, mas a hemorragia seria interna. E Jesus, para pagar o preço por mim e por você, ele teria que derramar o sangue todo. Amém? Jesus já estava designado a ir para a cruz, a derramar o sangue. Ele era o cordeiro que deveria ser imolado. Então eles quiseram por diversas vezes apedrejar Jesus, e o diabo usava esses homens, ao ponto de falarem para Jesus que eles eram filhos de Abraão, que eles não eram escravos. Isso você vai ver em João capítulo 8. Só que Jesus diz assim: vocês não são filhos de Abraão.
Porque se vocês fossem filhos de Abraão, vocês não tentariam me matar. Mas porque vocês tentam me matar, a homem que tem vos falado a verdade, eu quero dizer uma coisa para vocês: vocês têm por pai o diabo, e vocês querem satisfazer a vontade do vosso pai, porque ele é homicida desde o princípio, nunca se firmou na verdade, é mentiroso e pai da mentira. Vocês são filho dele. Quiseram matar Jesus. Então o diabo se opôs contra a mulher e o filho que nascera. Então, pastor, essa mulher Maria, eu vou explicar no próxima quarta-feira, amém? Vocês têm paciência para suportar mais uma quarta-feira nessa palavra, amém? Vamos colocar de pé. Quarta-feira eu termino essa mensagem. Louvado seja o nome de Jesus. Quarta-feira o negócio vai ficar melhor, viu? Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, quero passar aqui a oportunidade para o presbítero Renato fazer essa oração, amém? Glória a Deus. Quantos precisam de oração? Amanhã nós estaremos lá no Cajueiro do Ministro, e lá nós estaremos ministrando um culto da unção do azeite. Vamos estar ministrando por cura, por libertação, amém? Vamos estar fazendo a imposição de mãos para Deus curar, libertar e salvar naquele lugar, amém? Então é guerra, é guerra. Vamos estar em guerra lá. Louvado seja o nome do Senhor. E eu creio que Deus irá operar naquele lugar. Louvado seja o nome do Senhor. Presbítero Renato, quantos precisam de oração? Glória a Deus. Glória a Deus. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Vamos orar. Deus soberano, Deus eterno, Deus grandioso, Pai eterno, como é maravilhoso ouvir a Tua palavra, Senhor, nessa noite. Sei que o Senhor falou com cada um de nós, Pai, nos esclarecendo o que diz as Tuas santas Escrituras. E nós sabemos, meu Pai, que tudo que está escrito, meu Senhor, é revelado pelo Teu Espírito Santo. E nós já sabemos, meu Senhor, que o Teu Filho Jesus Cristo, aquele que nasceu de uma virgem, já venceu o diabo na cruz do Calvário e deu vitória à sua igreja, Pai eterno. Nós sabemos que Ele ainda assola, mas também sabemos por Tua palavra que Ele já foi sentenciado a uma derrota e num dia será lançado no lago de fogo, Deus. E a Tua igreja estará contigo por toda a eternidade, dizendo: santo, 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 glória e aleluia. E nós estaremos naquele grande dia, Pai, e nós queremos perseverar até o fim, para que nós estejamos, Senhor, na cidade santa, na nova Jerusalém, diante daquele que brilha mais que o sol, diante daquele que é o Rei dos reis e Senhor dos senhores, diante daquele que era o Verbo que se fez carne, que habitou entre nós e nos deu vitória através do seu sangue carmesim. E hoje nós estamos, meu Pai, como igreja, te louvando, te glorificando e te exaltando, glorificando aquele que é o Cordeiro de Deus, que tirou o pecado do mundo. Deus amado, nos abençoa nessa noite, nos despede debaixo da Tua graça, Senhor, e que o Teu Espírito Santo esteja com cada um de nós. Abençoa o Teu povo, em nome de Jesus Cristo, amém, glória a Deus. Aleluia. Sexta-feira temos oração à noite, aqui, a partir das 19 horas. Tem culto na Tapera e tem oração para os que vão ficar aqui à noite, amém? Façam assim, que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo,
A comunhão e as doces consolações do Espírito Santo seja com todos. Todos digam amém. Domingo é culto da família. Amém?